Olá, Lalado Flower, do Data Flower, o canal da verdade no YouTube e letrista do grampo Antônio Conselheiro. Amigos, por uma fatalidade, nós vivemos numa plutocracia. O Brasil é uma plutocracia desde essas terras maravilhosas, riquíssimas, foram invadidas pelos portugueses em 1500. Uma fatalidade, a nossa fatalidade. Agora, por que a elite patronal brasileira e suas forças armadas são, ainda hoje, sempre foram, as mais atrasadas, as mais incapazes e as mais corruptas do mundo inteiro? Por quê? Resposta: porque o seu Michê Graninha, o cachê, vem do alinhamento automático, incondicional, com o imperialismo, numa relação similar à de uma prostituta com o seu cafetão. Nós sabemos que os donos do mundo são os banksters. Não são os Estados Unidos, nenhum país. O dono do mundo são os donos dos Estados Unidos, os banksters. Nós já tratamos aqui da chegada dos Rothschild, os banqueiros judeus, aos Estados Unidos, potência econômica emergente diante da decadência do Império Britânico. Então, chegando aqui com muito dinheiro, eles compraram o Congresso e conseguiram do Congresso estadunidense a prerrogativa de emitir a moeda nacional, de emitir o dólar e controlar o seu fluxo. Criaram um esquema financeiro capitaneado pelo Federal Reserve, um banco, imenso banco privado que tira uma onda de ser um banco central dos Estados Unidos, mas é um banco privado que controla toda a economia do mundo há muitas e muitas décadas. Então eles chegaram lá, armaram um esquema terrível. E no começo, eles não foram contestados. Mas com a eleição de Abraham Lincoln, esse poder de emitir moeda foi contestado por Abraham Lincoln, que tirou esse poder dos banksters e emitiu 400 milhões de greenbacks, porque não aceitou pagar os juros cobrados pelos banksters para financiar a guerra de secessão. Emitiu uma moeda fiduciária, os greenbacks, sem juros. E com esse dinheiro, ele conseguiu fazer a guerra, comprar suprimentos, pagar os soldados, ativar a economia norte-americana e dar um impulso de crescimento enorme ao país. Mas ele não viveu muito para ver isso, porque os banksters, logo em seguida, compraram os serviços de inteligência, serviços de segurança, pagaram muito mais do que eles recebiam do Estado e compraram o serviço de segurança. E o primeiro trabalho desse serviço de segurança e de serviço de inteligência norte-americano para os seus novos patrões, os banksters, foi o assassinato de Abraham Lincoln. O assassinato bem-sucedido de Abraham Lincoln. O assassinato sempre impune de Abraham Lincoln. E depois, esse braço armado dos banksters, encastelados no governo
nos Estados Unidos, entra o presidente, sai o presidente, quem manda no Departamento de Estado, na CIA, no DEA, todos os órgãos de inteligência, de espionagem americana, quem manda são os banksters. Eles são muito úteis. Foram úteis para assassinar mais 3 presidentes. Inclusive, um deles, James Garfield, ele foi assassinado depois que leu isso. Eu estou recorrendo novamente a esse livro, onde existe um resumo da história oculta. Então, James Garfield, ele, num encontro público, ele falando para muitas pessoas, ele disse: vou tomar uma providência, porque todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda indústria e comércio. Quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada por um punhado de gente poderosa no topo, não precisamos que nos explique como se originam os períodos de inflação e depressão. Vou acabar com isso. Os Estados Unidos vão voltar a ter soberania sobre a sua moeda. E o Departamento de Tesouro vai emitir o dólar. Serviços de espionagem, Serviço Secreto Americano, CIA e companhia, assassinaram James Garfield. E todos que fizeram isso, Kennedy, McKinley, todos, McFadden, que eram o chefe do Comitê de Assessores da Casa Branca, todos que se manifestaram diretamente contra isso, contra esse poderio dos bancos de emitir a moeda, foram assassinados. Até o último assassinado, que foi John Kennedy. Porque os banksters, os Rothschild, seguiam a tradição, seus antepassados, que diziam: não me interessa quem faz as leis ou quem governa, eu só quero ter o controle do dinheiro, emitir o dinheiro e ter o controle do dinheiro. Quem faz as leis, quem governa, não me interessa. Então, quando eles foram obrigados a assassinar John Kennedy, porque também emitiu dólar pelo Departamento do Tesouro, com lastro em prata, 400 bilhões, e logo depois foi assassinado pelo Serviço Secreto Americano, pela CIA. Porque bankster não vai contratar máfia, jagunço, para fazer seus crimes, seus assassinatos. Eles são poderosos e têm esse poder na mão. O Serviço Secreto de Espionagem americano, israelense, a DEA, o Mossad, a CIA, o Departamento de Estado, todos são pagos, regiamente pagos, pelos banksters do Federal Reserve. Então, esses são os donos do mundo, esses mandam no mundo. Mas a nossa pergunta é: por quê? A elite patronal brasileira e suas forças armadas são e sempre foram as mais atrasadas, as mais incapazes e as mais corruptas do mundo inteiro. É porque, para os banksters, pagar o michê, o cachê, eles exigem um alinhamento automático, incondicional, com o imperialismo, numa relação similar à de uma prostituta com seu cafetão. E outra coisa importante: a plutocracia é o governo dos ricos. Mas ricos quer dizer grandes patrões governando. É a maior desgraça que pode acontecer a um povo, a um país, a uma nação. Porque rico despreza quem não é rico.
não tem compromisso algum com a terra onde nasceu. Não tem compromisso com um país que explora. Nem tem compromisso em fortalecer uma nação. Rico só tem compromisso com o dinheiro, com os bens materiais e com acumular riqueza. Então, eles mandam no mundo. E a partir da morte de John Kennedy, eles passaram a colocar um funcionário deles como presidente, como chefe de Estado em todas as nações capitalistas do mundo, grandes e pequenas. E eles obedecem diretamente aos banksters. E a eles prestam conta aos banksters. É essa relação de prostituta com o cafetão. Mas no Brasil, porque de onde se tira fatos reais que permitam fazer os estudiosos de história terem essa conclusão? Vamos começar com exemplos práticos. Getúlio Vargas, na plutocracia brasileira, teve diversos papéis, mas ele fez a base da economia brasileira. As empresas de base, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, criou um ambiente para a industrialização. Mas isso não é permitido pela geopolítica estadunidense. Ele sofreu um ataque midiático, parlamentar, militar, e foi induzido ao suicídio. Mas já estava aí criada a Petrobras. Já estavam criadas as condições de construção de uma economia poderosa para esse riquíssimo Brasil. Então, os banksters usaram o vice-presidente do poder, Café Filho, para destruir tudo o que eles podiam destruir do que foi construído por Getúlio Vargas. Não as indústrias de base, a Petrobras, não era difícil, mas para criar condições para que a industrialização que ia começar a acontecer de fato no Brasil ficasse na mão deles, na mão do capital financeiro internacional, na mão dos clientes, dos banksters. Então eles escreveram a instrução normativa número 113 da SUMOC, que era uma espécie de banco central daquela época, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa SUMOC foi publicada e entrou em vigor em 17 de janeiro de 1955, assinada por Café Filho, o homem com essa missão de destruir tudo que foi feito pelo Brasil por Getúlio Vargas. Aliás, Café Filho não foi o único. Toda vez que um governo brasileiro plutocrático, de direita, se afasta dos desígnios, das ordens expressas dos banksters e implementam uma política de industrialização, de desenvolvimento econômico, esse governo é derrubado imediatamente, não perdura. E todo o bem que ele conseguiu construir é destruído por um Café Filho que vem depois. Então o Jean Goulart começou a criar condições para o desenvolvimento econômico, foi derrubado por uma ditadura.
que no começo era aliada dos bancsters, trabalhava para os bancsters. Mas a ditadura fugiu um pouco dessa regra geopolítica estadunidense e criou várias empresas estatais, uma base para uma retomada agressiva do nosso crescimento econômico. É proibido. Derrubaram a ditadura militar, deram um golpe midiático, popular, usaram o povo como massa de manobra para tirar os militares, que já não serviam mais. Agora, de uma hora para outra, eles viraram torturadores, assassinos. Tiraram os militares, que tinham feito a Eletrobras, a Radiobras, várias empresas estatais importantes para o desenvolvimento autônomo e soberano do Brasil. Então precisava de um café-filho para destruir. Tentaram com Sarney, não conseguiram. Depois com o Collor foi muito rápido o governo dele. Depois com o Itamar não conseguiram, mas conseguiram com o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso destruiu, privatizou tudo que foi construído pela ditadura militar. Aí depois houve uma retomada de desenvolvimento nos governos plutocráticos do PT, governo de direita. Mas uma direita inteligente, que deu esmolas aos pobres, pacificou a mobilização popular e fez os melhores governos da história do Brasil, para o capital, para os capitalistas, mas não para a geopolítica norte-americana. Então foi derrubado. E precisavam de um café-filho. Vieram primeiro Aécio, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, com as pautas bomba, depois Temer, depois Bolsonaro e ultimamente o presidente Braga Neto. Todos esses com essa missão de destruir tudo que é feito em prol do desenvolvimento econômico e progresso social do Brasil. Então, essa instrução normativa SUMOP, o que ela dizia? Ela dizia, olha, capitalistas do mundo inteiro, o Brasil é um pasto. Essa elite vagabunda brasileira assinou aqui essa lei. Então, vocês podem pegar as empresas, suas empresas, sucateadas, imprestáveis, colocar no navio e levar para o Brasil. E lá elas serão admitidas como novas, como capital novo. E vocês terão toda a segurança de implementar suas indústrias obsoletas nesse país, nessa roça, nesse quintal, e vender produtos de péssima qualidade a preços altíssimos, explorar o povo, explorar a mão de obra barata. E vieram muitas empresas. E Juscelino, graças a essa instrução, criou aqueles 50 anos em 5. Volkswagen, Mercedes-Benz. As empresas vieram para o Brasil com essa pegada. Velhas, obsoletas. A Volkswagen veio com a planta de 30 anos atrás. O Volkswagen, feito no Brasil, era 30 anos mais atrasado do que o que era feito na Alemanha, na mesma época. Então, essa orgia promovida pela plutocracia brasileira, pelos ricos patrões governando o Brasil, que pegavam migalhas desse banquete. E assim foi feita a indústria estrangeira no Brasil, como se fosse a indústria brasileira. E perdurou essa farra, porque era uma farra financeira terrível.
Essas sucatas geravam lucros incríveis. E 100% desse lucro era remetido para o exterior. Eles não faziam nenhum reinvestimento no Brasil. E nós pagávamos preços caríssimos por uma pasta de dente que se manchava de preto, porque o tubo era vagabundo, por carros horríveis, caríssimos e horríveis, defasados. Então, o Congresso Nacional, em 1962, tomou a iniciativa de fazer uma lei disciplinando essa remessa de lucros para o exterior. E foi feita a lei, ali no Congresso. Foi levada ao presidente João Goulart para sancioná-la ou vetá-la. Essa lei não permitia mais essa farra. Esses vampiros do Brasil, esses patrões estrangeiros e os brasileiros não mais poderiam remeter para o exterior 100% do lucro, só 6% ao ano. Uma mecânica da lei que não permitia que você, eu não vou mandar nada esse ano, no outro ano eu mando 12. Não dava. Não dava para fazer isso, porque o triênio era contado 2 anos novos e 1 ano antigo. Então, somente 6% ao ano podia ser emitido no máximo para o exterior. O resto, obrigatoriamente, reinvestido no Brasil. Isso deixou os gringos em polvorosa. Aí, novamente, o embaixador Abraham Lincoln Gordon bateu nas portas do Palácio do Governo. João Goulart. João Goulart estava com Brizola, com Muniz Bandeira, com as pessoas íntimas dele nessa hora. Ele chegou: presidente, quero falar em particular com Vossa Excelência. Temos boas coisas para tratar em benefício do Brasil, pelo progresso do Brasil. Vamos ter uma conversinha aqui particular, nós dois. Não precisa ninguém sair daqui. Brizola e as pessoas que estão aqui são pessoas da minha alta confiança. Não tenho segredo com eles. Pode falar o que é que o senhor quer, embaixador. Só quero uma coisita, que o senhor vete, não sancione essa lei de remessa de lucros. E o senhor quer fazer as reformas sociais do Brasil. Quer fazer a reforma agrária, a reforma tributária, quer preparar o Brasil para o desenvolvimento econômico, social. Mas não tem dinheiro. Eu lhe dou esse dinheiro se você vetar a lei. 4 bilhões de dólares. Suas reformas vão custar 3 bilhões. Lhe darei 4 bilhões. Lhe darei! Não lhe emprestarei. Lhe darei a fundo perdido. Não precisa me devolver. Mas vete essa lei de remessa de lucros. João Goulart, patrão, rico, pensando nos seus colegas, disse: isso é maravilhoso. Aí Brizola disse: não, senhor. Não precisam discutir agora. Vocês amanhã me dão a resposta. Mas está aqui, 4 milhões de dólares. E as reformas de base do Brasil serão realizadas. Brizola foi chamado à casa de Vargas e conversaram. Aí, Brizola, temos tudo na mão, a faca e o queijo. O Brasil vai ser, enfim, um país... Não vai ser independente. Vai ter sempre o rabo preso a esses capitalistas, a esses empresários. E que indústria nós teremos? A indústria estrangeira no Brasil ou a indústria brasileira?
Não, não é isso que eu quero. Não é isso que o Brasil quer. Não vamos enganar o povo. Nós temos condições de fechar o Brasil e aqui dentro, com a movimentação, com a utilização de nossas riquezas naturais, nós fortaleceremos a nossa própria economia com nossos próprios recursos, que não são poucos. E nada de receber propina de bandidos estrangeiros, de banksters. Aí João Goulart está certo. Eu vou vetar. Aliás, eu vou sancionar a lei. Mas eu estou certo que eu vou assinar também a minha declaração de morte, a minha sentença de morte. E foi assim, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. João Goulart deixou o governo, foi deposto, e a dívida pública brasileira era de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Aí a elite, em comum acordo com os banksters, com o projeto, a ideia financeira dos banksters, diz assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós já colocamos vocês aí, a ditadura, já demos todo o suporte, a sexta frota, tudo que vocês precisavam para dar o golpe em João Goulart foi feito. Então agora começam os pagamentos. Nós vamos fazer uma articulação e você não vai mexer nisso. Como nós não podemos mandar mais royalty e dividendos para o exterior e lucro para o exterior, as empresas estrangeiras vão forjar um contrato de empréstimo. Eles tomam o dinheiro deles emprestado lá fora e recebem como dinheiro, como empréstimo no exterior, e eles remetem todo ano os juros que ele tem que mandar, 100, 150, 200, o que for, por cento ao ano, eles vão mandar os juros. E isso fez com que a dívida pública brasileira, a dívida externa brasileira, em menos de 6 anos, crescesse de 3 bilhões de dólares para quase 90 bilhões de dólares. Isso aconteceu. Isso já estamos por volta de 1971. E foi exatamente num domingo, lembro como se fosse hoje, num domingo, 15 de agosto de 1971, de casa, Richard Nixon declarou para o mundo, olha, a partir de hoje, o dólar não será mais convertido em ouro, não tem mais lastro, é um papelzinho verde apenas, uma moedinha fiduciária. Acabou isso de ouro, dólar, ouro, acabou. Com isso, ele também acabou os acordos de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar como a moeda internacional de relações comerciais, financeiras. Ele derrubou os acordos de Bretton Woods, mas os chefes de Estado, os presidentes dos países capitalistas, eram todos funcionários dos banksters. Ninguém disse nada. E continuou o acordo de Bretton Woods naquilo que favorecia o dólar. O dólar continuou sendo a moeda forte e a moeda que vigorava no mundo inteiro. E a partir daí, os bancos começaram a emitir dinheiro a rodo, dinheiro que ninguém dava conta. E foi uma farra, novamente o nosso livrinho, foi uma farra terrível que aconteceu no mundo. Uma farra terrível, terrível, terrível. Esse dinheiro inundou a economia dos países. Então, os banksters miraram os quintais do mundo capitalista e acertaram empréstimos
a taxas nunca vistas, em torno de 5% ao ano. Todo mundo pegou dinheiro emprestado. Todo mundo, até Sarney pegou dinheiro no Brasil, todo mundo pegou dinheiro. A ditadura, então, nem se fala. Pegou um bocado de dinheiro e a dívida foi crescendo, 100 bilhões, 200 bilhões, crescendo com essa coisa. Durou essa farra 10 anos. Em 79, os banqueiros disseram, não, acabou a brincadeira, agora os juros não são mais de 5%, são de 20%, 20% ao ano. Acabou. Todas as economias do mundo quebraram. Sarney não tinha mais nem como pagar os empréstimos. Fez a moratória. Uma pressão, pô, Brasil caloteiro. Brasil caloteiro, não tem como pagar. Unilateralmente, isso é errado, é contra a lei. Ninguém reclama, ninguém diz nada. Eles mudam. Os donos do dinheiro são os caras que fazem a cotação, a taxa cambial, eles mudaram. Quem tem que pagar, então não tem como sair dessa. Fizeram. Moratória. 5 anos depois de moratória, a dívida brasileira foi prescrita, porque a lei do estado de Nova York, onde esses contratos foram assinados, prescreve que se o país devedor deixar de pagar os juros, parcelas da dívida, tudo que é devido contratualmente, por 5 anos, e não for reclamado, nem administrativa, nem diplomática, nem judicialmente, a dívida prescreve. Os bancos deixaram prescrever. Os patrões, os poderosos Rothschild, prescreveram a dívida de diversos países, inclusive do Brasil. E nós estamos agora no governo de Itamar Franco. Quem era o homem forte em Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tinha amigos no meio bancário. Esses amigos eram principalmente Armínio Fraga, Murilo Portugal e Pedro Malan. Eles chegaram para Fernando Henrique, beleza, nós já acertamos com a burocracia do Federal Reserve, dos credores da dívida, que nós vamos reabilitar essa dívida que está prescrita. E o Brasil voltará a pagar. E esse pagamento será repartido entre nós e os banksters, que já não esperam mais. Já tiraram essa conta a receber até do balanço deles. Aí, Fernando Henrique, não, mas Itamar não vai concordar com isso. Não vai concordar, nós vamos fazer a negociação agora. Vamos preparar a cama agora. E você vai ser o futuro presidente. Com esse plano cruzado, você sendo o pai do plano cruzado,